Oi, nessa aula a gente vai ver o que é uma Bíblia e para que ela serve. Muita gente tem ideias legais para fazer uma série de televisão, mas não sabe como transformar essas ideias num projeto que seja vendável, sedutor e objetivo para apresentar para algum lugar, né? Para apresentar para uma produtora, para apresentar para um estúdio, para apresentar para um canal. E esse projeto é o que a gente normalmente chama de Bíblia, né? E é o lugar onde estão as informações, as principais informações que vão comunicar o seu projeto, ou seja, as informações que vão ajudar você não só a vender esse projeto, mas depois a desenvolver esse projeto lá na frente. Então é essa Bíblia, é esse projeto que você vai apresentar por uma produtora, por um streaming, para um canal, para ver se eles querem comprar a sua série e desenvolver a sua série. Normalmente existe um desenvolvimento desse projeto antes de partir para a produção. Dificilmente alguém vai já contratar a sua série diretamente dando certeza de que ela vai ser produzida lá na frente. Provavelmente ela vai ser contratada para que se faça um desenvolvimento em cima dela e a partir desse desenvolvimento se decida se vai ou não produzir. Não fique ansioso de fazer um projeto super desenvolvido, que já tenha tudo que vai precisar para filmar. Não, é o contrário. A gente vai ver aqui nesse curso como fazer uma Bíblia que apresenta a base, o core, o centro do projeto, para que ele depois possa virar uma série. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui para vocês é mostrar alguns exemplos de Bíblias de séries americanas para vocês começarem a ver o que é esse negócio que a gente está chamando de Bíblia. A primeira coisa importante de ter na cabeça é que não existe uma regra, não existe um esquema único, rígido, para você fazer uma Bíblia. O que existem são práticas mais comuns no mercado e eu vou ensinar para vocês um modelo que eu gosto e que eu acho que funciona bem, tá? Mas aqui vou mostrar, inclusive, alguns contra-exemplos, Bíblias que, embora tenham gerado séries muito boas, não são coisas muito recomendáveis para você fazer num primeiro momento. Bom, vamos ver aqui então. Vou começar mostrando aqui uma Bíblia de uma série que eu gosto muito, talvez a série que eu mais gosto de todos os tempos, um pouco antiga, não tão recente, chamada The Wire, uma série da HBO, de um cara chamado David Simon, e que a Bíblia é uma Bíblia que ele entregou em 2000, tá aqui, 6 de setembro de 2000, já faz bastante tempo, mas é uma Bíblia que eu vou chamar aqui de um contra-exemplo, tá? Por quê? Porque é uma Bíblia muito longa, uma Bíblia de 70 páginas. Se você mandar uma Bíblia de 70 páginas para quem quer que seja, para uma produtora, para um canal, ela não vai ser lida, basicamente. A não ser que você seja uma pessoa muito famosa, que as pessoas tenham uma curiosidade enorme sobre você, ninguém vai ler um documento de 70 páginas. Isso é uma exceção completa. Ele desenvolveu muito essa série antes de apresentar e ela tem, de fato, aqui vários episódios e vários episódios super detalhados, mas ela tem elementos que vão aparecer em toda a Bíblia. Então, que é uma apresentação, a gente tem vendo aqui, ó, essa primeiro texto que não é tão grande, né, uma página e meia, é uma apresentação. Depois ela tem uma coisa que ele chama de setting, que é uma espécie de universo, ou qual é o lugar, qual é o ambiente da série. Depois ela tem personagens, que é uma coisa que toda série vai ter, né, personagens. Aqui ela tem alguns lugares e ele está considerando esses lugares meio quase como personagens também. E aí ele vai para as histórias. E aqui é que a Bíblia dele é muito mais longa do que o normal. Toda a parte que a gente viu até agora é ok em termos de tamanho. Aqui, ele detalha demais cada episódio, coisa que eu não aconselho ninguém a fazer no primeiro momento, porque provavelmente vai jogar trabalho fora e não vai ser lido, né? Então eu vou dar um exemplo agora de uma outra série, por exemplo, Fargo. Fargo série, não Fargo filme. É uma série, né, de 2000, foi apresentada em 2013, essa Bíblia. E é uma Bíblia num tamanho muito mais próximo do que eu recomendo que você faça. Então, por exemplo, ela começa com uma citação dessa palavra Fargo, que seria uma definição. Ela conta a história, ó, muito rapidamente, em uma página. Depois ela já vem para os personagens. Ela apresenta primeiro cada personagem, mas como essa série é muito baseada, cada episódio num personagem, aqui tem um gráfico muito simples aqui, que é um pouco que estrutura a série. E depois ela vai falando do arco de personagem a personagem. Então, o que a gente vê nessa Bíblia do Fargo é que é uma Bíblia de 12 páginas, é um tamanho ok, muito baseada nos personagens, no arco de cada personagem, que no fundo são as histórias que a gente vai ver. Também é um tipo de Bíblia interessante, já mais do tamanho que eu acredito que seja uma Bíblia boa para apresentar,
mas também num formato um pouco específico, né? Outra Bíblia, por exemplo, que eu queria mostrar, True Detective, uma série mais recente também da HBO, uma série que foi bastante celebrada, muito boa. E também, ela começa com um texto de apresentação, ela defende um pouco a estrutura dela, porque ela tem uma estrutura única, muito interessante. Ela fala um pouco do gênero dela, é uma série de suspense. Aí ela fala um pouco sobre a questão humana que ela vai lidar e depois, pronto, de novo, personagem. Aí a maior parte vai ficar nos personagens aqui, que são os dois protagonistas, ele escolhe só falar de 2 personagens, porque a série realmente é muito focada nesses 2 protagonistas, e depois ele vai falar dos episódios, brevemente, nem meia página cada episódio, e aí tem um último parágrafo falando aqui da segunda temporada e do potencial da série continuar. Uma Bíblia de 10 páginas. Um tamanho que eu acho ok, legal, que as pessoas vão se animar para ler, né? Tudo bem divididinho, tudo muito claro. Então é um exemplo também que eu acho interessante para vocês terem na cabeça. A outra Bíblia que eu escolhi pegar é uma Bíblia que aí já é um outro conceito, uma Bíblia que é muito mais de clima do que propriamente de história. É a Bíblia do Stranger Things, né? A série da Netflix, também mais recente. Você vê que ela já começa com uma capa, ela tem uma coisa vintage, né, que era muito, muito importante para a série, que era toda baseada nos anos 80. Então ela já vem com um projeto gráfico incluído, já vem toda mais, digamos, com uma apresentação mais visual e textos bem pequenos. Ela tem uma introdução bem pequena, aí, imagem de novo. Depois ela tem uma coisa que é uma espécie de introdução ao que seria essa conspiração que estrutura a série. Daí ela tem a história mesmo, é uma página, que conta a história do arco da série toda. Depois ela vai falar um pouco da estrutura, e a estrutura, ela tá falando aqui, é um negócio muito atípico, que eu nunca tinha visto antes, que ela monta a estrutura da temporada. Ela tá falando aqui do episódio 1 a 3, do episódio 4 a 6, do episódio 7 a 8, mas também é curto, é uma página. E depois a gente vai por uma coisa que é o tom e o estilo da série, que no caso dessa série era muito importante, porque ela é muito baseada nessa questão dos anos 80, de ter esse estilo, esse revival das coisas do Spielberg, enfim, de filmes meio nostálgicos dessa época. E aí, por fim, ela vai falar do gênero e vai terminar nos personagens. Mais uma vez, como a gente viu em todas, ela apresenta personagem e ela usa bastante do espaço dela para falar dos personagens. Aqui eles dividem, hein? As crianças, depois The Outsider, né, que é a personagem da Eleven, que é aquela criança, mas que tem poderes mais sobrenaturais. Depois fala dos adolescentes. Por fim, fala dos adultos. Você vê que são textos pequenos e daí no final termina também falando, né, franchise potential aqui é qual que é o potencial de continuação da série, para ter outras temporadas e para seguir adiante. Acabou. Então, uma Bíblia curta. Ela tem 23 páginas, em teoria não seria curta, mas é porque metade dessas páginas são imagens e a outra parte que tem os textos, também, como ela tem um tratamento visual, o que tem de texto mesmo é pouco. O que acho que vocês perceberam aqui, nesses 4 exemplos de Bíblia que eu mostrei muito rapidamente, é que não tem nenhuma igual a outra, né? Cada uma era de um jeito, cada uma num estilo, e é isso mesmo, na verdade. Não existe uma regra absoluta escrita em pedra para como tem que ser uma Bíblia, e cada projeto pede para você pôr mais ênfase em algum tipo de elemento. Mas todas elas têm coisas em comum que não pode deixar de ter. Todas têm uma apresentação, todas falam dos personagens e todas falam da história, todas apresentam o arco da série e normalmente elas falam também de como ela vai continuar depois. Cada projeto pede um tipo de approach. Se o seu projeto é muito dependente do clima, do visual, de aspectos que são difíceis de comunicar só no texto, aí vale muito a pena investir numa coisa visual. O Stranger Things é o caso. Stranger Things é uma série toda vintage, que usa muito essa nostalgia, esse clima anos 80. Isso está no projeto desde o início, então eles queriam deixar isso muito claro. Então a Bíblia deles é muito focada nisso. Num projeto em que isso não é tão importante, muitas vezes você não precisa ter um tratamento visual super sofisticado de cara. Como você vai apresentar a Bíblia visualmente é uma segunda etapa. Vamos começar pensando primeiro
na parte de texto, no que ela tem de essência, para depois a gente pensar como é o melhor jeito de apresentar ela visualmente no futuro, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Uma coisa importante também de pensar é, tem séries, a gente vai ver isso também mais detalhadamente nas próximas aulas, tem séries que você já cria ela com potencial de franquia muito longo. Você tem uma ideia que você já sabe que pode durar 10 temporadas. E tem séries que são que a gente chama de minissérie, que é uma coisa que vai durar uma temporada só e ela vai acabar. As duas coisas existem, funcionam, tem mercado para todas elas, e você vai apresentar na sua Bíblia, isso vai estar incluído no seu projeto, se o que você está fazendo é algo que é pensando num arco muito maior, ou se é algo que vai acabar ali e eventualmente não vai ter nem o parágrafo de continuar, porque o projeto é para acabar numa temporada só. Você não pode apresentar um projeto que precise ter 5 ou 4 ou 3 temporadas para se sustentar. É bom que ele possa ter 3, que ele possa ter 5, que ele possa ter 10 temporadas, é bom. Mas ele precisa se sustentar numa temporada, depois em 2, depois em 3, porque normalmente os canais, os estúdios vão dar o green light, que a gente fala, né? Vão autorizar a produção da próxima temporada a partir do resultado da primeira. Hoje em dia ninguém chega e fala assim, vou lançar uma série de 5 temporadas. Isso nem nas grandes séries americanas. A pessoa testa primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra. Então, se você chegar com um projeto que já depende todo de um arco completo de 5 temporadas, muito provavelmente você não vai conseguir viabilizá-lo porque as pessoas vão ficar assustadas. É muito melhor você chegar com uma temporada bem resolvida e aí um parágrafo com o potencial de expansão dela para o futuro, para o desenvolvimento em outras temporadas. Bom, e para fazer esse curso, só o que você vai precisar é de um computador conectado na internet, um software online que eu vou apresentar para vocês, chamado Miro, e que também, se for um similar ao Miro, não tem problema, não precisa ser esse software, mas é só porque é um software que vai simular um mural de uma sala de roteiro, que eu acho que é muito útil para você poder criar a sua série, e um editor de texto, que pode ser qualquer um. Word, Google Docs, TextEd, qualquer coisa que você se sinta confortável para escrever um texto. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que uma Bíblia tem que ter.